definir uma boa estratégia para se criar uma boa carteira de fundos imobiliários? Existem 2 pontos antes de se definir uma boa estratégia, que é conhecer os tipos de FIIs que existem hoje no mercado e entender qual é o seu modelo, o seu perfil de investimento. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês todos os tipos de FIIs que existem hoje no mercado e as suas características. Então vem comigo, meu nome é João Neto, eu sou da Tria de Investimento. Aqui a gente fala de investimento de um jeito diferente e descontraído. Solta o play, esposa maravilhosa. Agora então dos tipos de fundo imobiliário. O mais querido, fundo de tijolo. Sim, fundo de tijolo é o mais querido entre os investidores de fundo imobiliário. O que são os fundos de tijolo? São aqueles que realmente investem em ativos reais, ou seja, eles investem em imóveis de fato. E dentro do próprio fundo de tijolo, ele é o único que é diversificado dentro dele próprio. Por exemplo, lajes corporativas e escritórios. São aqueles escritórios, salas e andares que as empresas alugam, porque elas não têm um prédio, então elas acabam alugando essas salas e pagando aluguéis por isso. Um bom exemplo de um fundo imobiliário de lajes corporativas e escritórios é o HGRE11, administrado pela Real Estate. Outro exemplo são os galpões logísticos, que por si só já falam o que eles são. São os galpões como, por exemplo, a Amazon tem seu centro de distribuição, a Casas Bahia, Americanas, entre outras empresas do grupo de varejo e montadoras e assim por diante. Um bom exemplo hoje de um fundo imobiliário de galpões logísticos é o XPLG11, da XP Investimentos. E temos um terceiro grupo, que é o de shoppings, né? Esse eu gosto bastante, pretendo aumentar mais uma em nossa carteira. Mas o que são os fundos de shoppings? E um bom exemplo hoje é o XPML11, também da XP Investimentos. Vejam que eu gosto bastante da XP. Hoje são fundos muito bem avaliados, então a XP está fazendo um bom trabalho. Existe também um de agrícola também que eu vou trazer para vocês, que também está dentro da nossa carteira, que também é da XP Investimentos. Agora nós temos o fundo de fundos. O que são os fundos de fundos? São aqueles fundos que administram outros fundos imobiliários. Ele não administra uma carteira de empreendimentos imobiliários. Não, eles não querem se dar ao trabalho de administrar os empreendimentos. Então o que eles fazem? Eles vão lá e buscam fundos imobiliários que trabalham ali, que já tem a sua carteira pré-definida, e eles compram vários fundos e administram esses fundos. E você pode comprar um fundo que administra vários fundos imobiliários. Eu particularmente não gosto de fundos, porque necessariamente o fundo de fundos ele tem que ter um dividend yield muito maior. Por quê? Necessariamente você vai estar pagando, você vai estar sendo duplamente taxado, porque você vai pagar a taxa daquele fundo de fundo e o fundo também paga a taxa dos fundos que ele administra, que logo é repassada para você também. Eu particularmente não gosto, porém é extremamente seguro. Normalmente, fundos de fundos, eles têm um dividend yield mais alto, porque eles colocam fundos ali que tem, eles conseguem equilibrar entre risco e um ganho alto, né? Então, é bastante interessante para quem não quer escolher fundos, não tá com muito tempo para analisar fundos. Então, ele pegar bons fundos de fundos é uma estratégia até que interessante. Eu particularmente não gosto, porém é uma boa estratégia. Um bom fundo imobiliário é o BCFF11 da BTG Pactual. Fundos de papel. O que são os fundos de papel? São aqueles fundos que ligados a títulos de mercado imobiliário. João, que são títulos de mercado imobiliário? São os LCIs e os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. São empréstimos para o setor imobiliário. E normalmente esses fundos de papel, eles rendem, inclusive, os dividend yields dele são superiores ao fundo de tijolo, porque eles são amarrados a dívidas. Então, por ser amarrado a dívidas, eles estão ou vinculados ao IPCA ou vinculados à Selic, então eles pagam muito bem. Porém, o grau de risco dele é mais alto por estar ligado em dívidas e não existir o que existe no fundo de tijolo, que é aquele empreendimento imobiliário físico. Não existe nada palpável, e sim dívidas. Um bom exemplo de um fundo de papel é o KNCR11 da Kinea, e a Kinea é do Itaú. Esse também é um fundo imobiliário que a gente tem na carteira. Hoje ele paga muito bem, é um dos fundos que mais paga a nossa carteira. Então não é dica de investimento, porém, se for analisar, analisa com carinho, pois a Kinea é uma ótima administradora. E vamos para o nosso quarto fundo,
que é o fundo híbrido. Fundo imobiliário híbrido. O que é um fundo imobiliário híbrido, João? É um fundo imobiliário híbrido, né? Bem, ele, brincadeiras à parte, ele é um fundo que mescla tanto papéis, que eu acabei de explicar para vocês do segmento imobiliário, como outros fundos. Ele pode fornecer tanto CRIs, né, e LCIs, né, comprar CRIs e LCIs, como também ter fundos que ele administra dentro dele, como fundos de fundos faz, ou até mesmo administrar alguns imóveis, algum empreendimento imobiliário como de tijolo, de lajes corporativas, ou de galpões logísticos, ou de shoppings. Então ele mescla vários tipos de fundo dentro dele mesmo, por isso que ele chama de fundo híbrido. É um bom fundo, ele tem um equilíbrio de dividend yield muito bom, ele não fica no fundo de tijolo entre 0.7, 0.8 e 0.9, mas também não fica no fundo de papel, que é 1.2, 1.3, ele fica ali no 0.9 a 1 a 1.1 de dividend yield mensal, né? Aí pagando aí de 11 a 12 anualmente. Um bom exemplo de um fundo híbrido é o KNR11, também da Kinea, também do Itaú, mas é um bom fundo. E agora vamos para o nosso famoso Fiagro. Mas antes de ir pro Fiagro, curte esse vídeo, ativa o sininho para não receber novas notificações. Ah, mas eu não sou inscrito. Se inscreve, depois ativa o sininho para receber novas notificações, para você receber os nossos novos vídeos, para você receber esse conteúdo maravilhoso sobre fundo imobiliário. As pessoas estão adorando eu falar maravilhoso. Mas vamos pro Fiagro, deixar de enrolação para o vídeo não ficar longo aí, 23 minutos como foi o vídeo anterior. Fiagro, o que é o Fiagro? O Fiagro ele compra títulos ligados ao mercado do agronegócio, os famosos LCAs e CRAs. João, o que são LCAs e CRAs? São papéis, empréstimos e valores ligados a títulos imobiliários. O Fiagro, ele compra só que títulos ligados ao agronegócio. É bastante interessante o Fiagro, porque quando você for avaliar o Fiagro, eu disse que só o fundo de tijolo existe uma quebra dentro dele, uma diversificação dentro dele, mas o Fiagro também tem. Porque você pode estar comprando títulos ligados ao agronegócio, mas voltados para soja, voltados, sei lá, biodiesel, voltado para algum setor do agronegócio. Então vale a pena estudar aquele Fiagro, a que setor do agronegócio tá ligado esses títulos. É porque, vai que você quer comprar 2, 3 Fiagros. Não compre 2, 3 Fiagros ligados ao mesmo negócio, porque você vai estar comprando o risco duas vezes, né? Tenta diversificar também dentro do Fiagro. Um bom Fiagro hoje, e que a gente tem, e aí é que eu utilizo esse Fiagro, inclusive, eu costumo dizer como meu dinheiro de troco, é o XPCA, porque ele é um bom Fiagro, só que ele é um Fiagro mais acessível, porque normalmente uma cota de Fiagro ela custa de 80 a 100, 110 reais, e o XPCA hoje ele custa 9,80, 9,30, dá 9,30, se eu não me engano. Então ele também é da XP Investimentos. Muito bom. Vamos para o FIINFRA. FIINFRA, resumo, eles são títulos de crédito privado para projetos de infraestrutura. Por isso, o nome Infra. Um bom fundo de infra é o BDIF11, que é da BTG Pactual. Mas vamos lá, FIINFRA. Eu particularmente não gosto do FIINFRA, então eu acabo não tendo. Ele é ligado às vezes em debentures, e eu, por ser um investidor ainda de moderado para agressivo, não gosto muito de debentures, né? Existe um risco ligado ali, né? Então eu particularmente não gosto e não vislumbro aí no futuro ainda colocar, fazer aportes em algum tipo de fundo imobiliário de infraestrutura. Mas se eu não me engano, o BDIF11 hoje ele tá pagando 16% ao ano de dividend yield, e isso é altíssimo. Acredito eu que é até o maior que eu vi até hoje. Então, se você gosta de um pouco mais de risco, o FIINFRA normalmente ele paga muito bem. Paga inclusive mais do que todos os outros fundos imobiliários que eu citei para você. Me abordaram, João, puta, mas eu nunca tinha visto sobre fundos imobiliários. Então, eu tô trazendo bem didaticamente para que as pessoas que nunca viram passem a entender, passem a compreender esse mundo e não entrem de gaiato, não entrem em ciladas. Estamos chegando ao fim do vídeo, mas antes do fim, gente, se não curtiu o vídeo ainda, curte, dá um trabalho fazer esse tipo de vídeo, eu gravo
altas horas da noite, depois do meu trabalho, no meu final de semana, a esposa fica editando. Então, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber os nossos novos vídeos. Ao final do vídeo vai ficar aqui os cards principais de uma playlist e do nosso último vídeo, se você não viu, os 6 indicadores mais um 7º bônus para avaliar fundos imobiliários. Eu gosto muito de um desafio e ultimamente eu não estou trazendo, mas eu queria trazer para vocês uma frase que eu vi de um vídeo de um menininho que cai numa corrida de esqui. E aí no final ele chega na frente, não desiste e tal. E a frase é a seguinte: cair faz parte do aprendizado, mas levantar faz parte da transformação. Seja imparável, pra cima deles. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, gente.